Olá, gente! Estamos de volta em mais um episódio do Delas Cast. Não sei se vocês assistiram o episódio anterior. Se ainda não, voltem lá, o episódio está top demais. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, dá uma olhada lá em todos os nossos episódios lançados até hoje. Estão tops demais. Vamos iniciar, como sempre, anunciando as nossas parcerias. Vou chamar mais um parceiro, nosso amigo Cabelo de Fogo, que vai dar um olá para os nossos parceiros aqui, nossos patrocinadores, tá? É um prazer ter vocês aqui de novo. E enquanto o Cabelo de Fogo fala, vou dar um oi para o nosso convidado aqui, já vou apresentar ele para vocês, beleza? E aí, Julinha? Ó, Cabelo de Fogo, agora é oficial. Cabelo de Fogo anunciando os nossos parceiros. E começa assim, ó. A caneca da Aninha, gente. A melhor caneca do Brasil, personalizada. Rodou. Hamburgueria Monstre. A melhor hamburgueria artesanal do Brasil, gente. Pediu, chegou. Não tem outra. Hamburgueria Monstre. Gente, a Dani Unhas também faz parte das nossas parcerias, entendeu? Olha o dedinho aí da Júlias Bernardi. Tá lindo, foi por causa da Dani Unhas. Danis. Gente, eu não tenho tatuagem não, mas a Júlia tem várias tatuagens lindas. Sabe quem fez? LC Tatu. O melhor estúdio de tatuagem do Brasil. Rodou, saiu. Aí, Julinha, meu cabelo tá meio assim, ó, bonitão, porque eu fiz lá no estúdio Consuelo, o melhor estúdio do Brasil. Por isso que você tá assim linda, né, Julinha? O melhor estúdio, chega lá, feia, mas sai linda. Beijo, linda. Gente, deu fome. Ah, não acredito. Se você não sabe, eu vou falar agora. Angel Confeitaria, gente, o melhor lanche do Brasil. Vou te dizer, doce, salgado, torta, gente, tem umas tortas que eu adoro. Angel Confeitaria, o melhor do Brasil. Tchau. Valeu, Cabelo de Fogo. Obrigada. Tchau, tchau. Gente, convidado de hoje, tenho certeza que se vocês ainda não conhecem, vocês vão amar conhecer. E se conhece, hoje vamos conhecer um pouco mais sobre ele, que é empreendedor, é um jovem conservador. Eu vou deixar ele se apresentar, mas antes vou falar com vocês, Leonardo Leão. Que prazer te receber hoje aqui, Léo. Tudo bem? Prazer todo meu, minha amiga. A gente está um tempo, né, para poder vir aqui, mas morando em São Gonçalo, você sabe como é, né? Distante. Tem que organizar ali o dia, mas pô, prazerzaço estar aqui com você. Obrigado pelo convite, né? Agradecer pela oportunidade. Vamos bater esse papo aí, com certeza vai ser inspirador aí, né? Com certeza, estou feliz de te receber aqui. Conheci você através lá do Insta, uns vídeos super tops, com certeza já influencia muitos jovens e hoje a galera está aqui para te ouvir um pouco sobre a tua história. Eu vou deixar você se apresentar, falar um pouquinho sobre você. Fica à vontade. Quem é o Leonardo Leão? Então, meu nome é Leonardo Leão, Leonardo Souza Pereira Leão de Assis, meu nome é bem grande. Tenho 28 anos, sou nascido em São Gonçalo, onde eu resido até hoje. Sou casado, ainda não tenho filhos. O pessoal pergunta, já tem filho e tal? Que depois que casa, o próximo passo é ter filhos, né? Mas ainda não tenho filhos, pretendo ter. Sou empreendedor da cidade de São Gonçalo, né? Do ramo de barbearias. Eu tenho uma barbearia lá em São Gonçalo, dessas barbershops. Cara, quando bacana, vieram sim. esse boom, né, das barbershops. Então, lá em São Gonçalo, a gente se inseriu nesse mercado. Sou publicitário, formado em comunicação social. Hoje eu acabo não exercendo, né, diretamente a minha formação, né, como publicitário, mas acabo que aproveito, né, para colocar ali nos meus negócios, na barbearia. A gente está abrindo a segunda barbearia lá em São Gonçalo. Bacana. Tá em obra lá, tudo indica que até o final do mês agora a gente deve estar inaugurando. E eu também tenho um curso de formação, centro de formação, né, lá em São Gonçalo, que é o Formando Sonhos. Bacana.
bacana, hein? Depois você vai falar um pouco Vou. sobre pra gente, sobre Posso os falar. teus projetos. Então, lá em São Gonçalo você é bem conhecido, né? Porque você tem teu negócio lá, você cresceu lá em São Gonçalo? Isso. Você nasceu lá em São Gonçalo, né? Nasci lá em São Gonçalo, no bairro do Zé Garoto, onde minha mãe mora até hoje. Eu casei, inclusive hoje faço 7 anos, 7 meses, caraca, 7 anos. Caraca. 7 meses de Um casado. beijo pra esposa do Camila. Léo. Camila, um beijo. Beijo. Na próxima quero você aqui com a gente, hein? Aí, de 7 meses pra cá, eu me mudei, né? E tô morando com a minha esposa no bairro do Barro Vermelho. Eu não conheço muito São Gonçalo, mas tenho alguns amigos lá de São Gonçalo que não trocam a região lá oceânica, São Gonçalo, Niterói, ela é tudo perto, né? Mas assim, se você falar pro gonçalense que São Gonçalo e Niterói é a mesma coisa, o gonçalense fica chateado. Mas é perto, não é perto? perto, é perto, É porque eu não é perto. conheço, eu sou péssima de geografia. Porque o que mas não é acontece, São próximo? Gonçalo é um município muito grande. Tem cerca de 1.200.000 habitantes, né? Então, assim, é difícil até de você conhecer a cidade inteira, né? Não. Porque realmente é muito grande. Tem o Alcântara, né? Que todo mundo conhece por conta do Agostinho Carrara, da Grande Família. Não sei se você lembra. Pouco, mas sim. Mas o pessoal fica chateado, tá? Niterói, é? Niterói, São Gonçalo, São Gonçalo. Gente, Niterói, São Gonçalo, perdão, não sabia disso, mas bom saber. É porque o que acontece? Já entrando no nosso papo, Niterói é um município que é a 5ª cidade mais rica do Brasil, né? E recebe uma fatia muito grande de royalties de petróleo, né? E São Gonçalo é muito grande e não recebe essa verba, né? Então, Niterói, ao longo dos anos, se desenvolveu um pouco mais que São Gonçalo, entende? Então, eu lembro que até na faculdade que eu fiz de comunicação, tinham pessoas que eu fiz aqui em Botafogo, aqui no Rio, na Hélio Alonso, não sei se você conhece, na faixa. Já ouvi falar. Aí, tinha gente que eu sabia que era de São Gonçalo, mas não falava que era de São Gonçalo, falava que era de Niterói. Entendeu? Mas eu não faço. Você tem orgulho de Sou São gonçalense raiz mesmo, onde eu nasci, onde eu empreendo, onde eu tenho minha família. E é isso, um gonçalense. Não, top de linha. Aqui, Léo, nós temos uma dinâmica no Delascast que se chama É Sobre Isso. E até pra gente desenvolver, tem assuntos que tops. Vamos ter um bate-papo bem bacana que se chama É Sobre Isso. Eu vou colocar na tela ali de 1 a 5 e aí você fica à vontade para escolher um número. Caraca, e maneiro. a galera já tá acostumada, nada combinado, tem os números ali, a gente vai bater um papo. Pô, show de bola. A gente Fica à só vê isso vontade. naqueles programas, né? De Raul Gil. Chique, né? Programa chique que a gente tá caraca. começando, mas tá Bacana. fluindo. Fica à vontade. Número 3, então, vamos lá. Número 3, produção. E é sobre isso. São Gonçalo ainda. É bom que a gente, no início, né, começamos bem. Se a gente abrir o teu perfil hoje do Insta, a gente vê que você é um jovem politizado, Sim. conservador, de São Gonçalo. Você, como você disse, você tem orgulho de ser de São Gonçalo. E assim, você já influencia muita gente, Léo, com os teus vídeos. Você tem teu negócio lá, tua barbearia. Sim, sim. Então assim, você já é uma influência para muitos jovens e principalmente de São Gonçalo, suponho. Você tem planos ali dentro de São Gonçalo, planos com a juventude, porque você já tem um projeto. Sim. Assim, qual é a tua visão para o futuro de São Gonçalo? Então, eu acho que São Gonçalo, de um tempo para cá, realmente a cidade está se desenvolvendo, ainda com os problemas que tem problemas crônicos, mas é uma cidade que está se desenvolvendo, ainda com o governo atual municipal, que é o governo do prefeito Capitão Nelson. Ele está há 2 anos e meio aí fazendo uma boa gestão. A gente tem pontos que, por exemplo, na área da saúde, hoje tem um centro de imagem que tinha fechado em São Gonçalo, então as pessoas precisavam ir para outros municípios para poder fazer esse tipo de exame através de imagem, né? Enfim, a cidade está evoluindo. Está evoluindo. Mesmo que com apenas 2 anos e meio, o prefeito Capitão Nelson tem feito uma gestão que a cidade de São Gonçalo tem aprovado bem, né? Digamos assim. E o que eu penso para São Gonçalo, eu vejo muitos jovens. São Gonçalo é cercado por muitas comunidades. Recentemente a gente até foi impactado com um vídeo que teve no Complexo do Salgueiro, onde tinha um baile funk. Não sei se você viu esse vídeo, mas tinha umas meninas ali que foram entrevistadas que mostravam não ter perspectiva nenhuma de vida. Para futuro, sem nenhuma. Isso. Aí falava que namorava com traficante, enfim. Lá com esse projeto, Formando Sonhos, eu tento
criar uma solução para resgatar aí esses jovens de São Gonçalo. Eu entendo que não existe política de desenvolvimento social melhor do que o trabalho, a capacitação, a oportunidade, o emprego. E essa é uma pauta da direita. O empreendedorismo é uma pauta da direita que a esquerda acabou se apropriando aí ao longo dos anos. Verdade. Entendeu? Então, eu que sou inserido nesse mercado como empreendedor da área da beleza, né, de barbearia, e lá a gente tem o curso, no Formando Sonhos, curso de barbeiro, curso de manicure, curso de cabeleireiro, são cursos ali que em 2, 3 meses, 4 meses, o jovem já está praticando e já está atendendo e ganhando seu dinheiro. Eu acho que... Vamos falar mais do Formando Sonhos já, porque eu quero ouvir com calma sobre o Formando Sonhos, porque eu vi lá, inclusive eu vi que quando esse vídeo dessas 2 meninas saíram, você até perguntou por elas se alguém conhecia, não foi? Sim, eu fiz um vídeo tentando que a mensagem chegasse nessas meninas. Eu até fui criticado nos comentários, né, dessa postagem. Poxa, Léo, porque o que acontece? Eu fui oferecer 2 bolsas do nosso curso de cabeleireiro para essas 2 meninas. Só que aí nos comentários o pessoal, pô, Léo, dá essa bolsa para quem realmente está buscando. Essas meninas não querem nada com nada. Mas eu respondi, eu como cristão, eu tenho a obrigação, me sinto na obrigação, se eu tenho essa condição de gerar uma oportunidade, eu não posso ali separar quem está buscando, quem não está buscando, entendeu? A gente já faz esse trabalho, junto a igrejas, por exemplo, de destinar bolsas de estudo a quem está ali desempregado, buscando uma especialização para entrar no mercado de trabalho, né? Sim. Só que essas meninas podem não estar querendo nada com a vida, realmente não querem, né? Como a gente viu no vídeo. Mas às vezes tem uma mãe, tem uma tia que está ali de joelho pedindo por uma oportunidade, um pai que está desesperado porque a filha está envolvida com o traficante, está de madrugada no baile funk. A gente sabe que a realidade é essa, mas aí a gente não aprendeu que a gente tem que amar o próximo como a gente ama a si mesmo. Então, se eu tenho a condição de gerar uma oportunidade, de salvar essas meninas, eu vou me disponibilizar, entende? Claro, então, eu não posso fazer essa segregação de tal pessoa está precisando, essa não está precisando. Não, a gente não pode fazer essa separação. E eu já faço esse trabalho com quem realmente está buscando, mas às vezes é uma oportunidade como essa que o pai clama lá de joelhos para chegar na filha dela, entendeu? Na filha dele. Através de uma oportunidade que você está dando, você mudar a vida de uma pessoa que não tem nenhum plano de futuro, nenhuma meta de vida, e receber uma oportunidade e olhar com outros olhos, né, Léo? Cara, muito bacana. Isso. Então, assim, falando de São Gonçalo, né, que é o tema, a gente já está entrando nessa pauta mais social, eu tenho isso como propósito. Entende? Eu acredito muito nisso, nessas questões de propósito. A gente está nessa vida aqui. Eu poderia ficar com as minhas coisas, eu tenho minha barbearia, eu tenho os meus negócios, né? Tenho minha família, me dedicar exclusivamente às minhas coisas. Mas quando tudo isso passar, que a gente tá aqui de passagem, né? Verdade. Eu não vou levar nada dessa vida. Não vou levar essa roupa, não vou levar celular, não vou levar dinheiro, não vou levar nada. Então a gente pode deixar algo aqui. Eu posso deixar um legado aqui. Então, como é que as pessoas vão lembrar de mim quando eu partir daqui? Os jovens de São Gonçalo, como vão lembrar do Léo, né? Eu posso, assim, eu sei que é difícil a gente transformar, né? É uma realidade que é muito pesada, né? E o jovem de São Gonçalo, assim como os jovens de todo o Brasil, aqui do Rio de Janeiro, enfim, tem uma deslumbrância, uma falta de deslumbrância pela aquela vida ali do tráfico, aquela vida do crime. Uma ilusão, né? Uma ilusão, porque tá com arma, tá com poder. Então, o meu objetivo é mostrar que tem outro caminho. Se as meninas vão aceitar ou não, ou se as pessoas vão aceitar ou não, é com elas. A minha parte eu tô fazendo e o meu legado eu tô tentando deixar aqui, entendeu? O meu propósito, eu entendo isso como um propósito. E assim, eu sei que uma andorinha não faz verão, mas todo verão começa com uma andorinha. Eu não vou mudar o mundo, mas uma vida ou outra a gente vai transformar. Tá mudando, cara, muito bacana. Então, assim, de fato, como eu te disse, eu já te vejo como uma influência lá para São Gonçalo e teu propósito, como você disse, é muito bacana, cara. Parabéns. Vamos pro próximo tema? Vamos. Tá só começando o bate-papo. Eu tava ansiosa para gravar com você, cara. Que você tem uma visão muito bacana sobre isso. Eu sou cristã evangélica, tô afastada, mas tenho a minha fé assim. E, cara, muito bacana ouvir de ti assim, né? Você tem uma... porque hoje em dia o evangelho, não sei se você vai concordar com isso, a gente está vivendo um momento... Nós não, assim, eu tô afastada, mas o evangelho está vivendo um momento meio frio, é meio cada um por si, né? Exatamente. Tipo, não quer oportunidade, problema. E você acabou de expor aqui com
muita clareza a visão que a igreja tem que ter. Se um ou outro não fazem assim, Sim. o Mandurinha só não faz verão, mas ser exposto qual é a visão que deve ser, né, pregada. Sim. E além da gente estar transformando diretamente algumas vidas, como você falou, a gente serve de exemplo para outras pessoas que têm condições de gerar algum tipo de oportunidade. Claro. Essa coisa, tem aquele clichê, né? Ele não teve oportunidade na vida, foi por um caminho errado, né? Tem essa questão de direita e esquerda, que a esquerda prega mais isso, de gerar oportunidade. Não, que é um refém da sociedade, né? Que o pessoal fala. Vítima da sociedade. Vítima da sociedade, essa é a expressão correta. A oportunidade está lançada, entendeu? Quem quiser abraçar, tá aí. E pegando esse trecho do discurso de esquerda de que são vítimas da sociedade, que não têm oportunidade, a galera tem que assistir essa entrevista, esse pod aqui contigo, esse bate-papo, que um direitista cristão evangélico que está disposto a dar oportunidade para pessoas que pensam diferente, Exato. que não têm visão de futuro. É importante, né? Então, super parabéns A gente novamente. vai desenvolver isso ao longo do tempo, senão eu vou falar tudo aqui agora. Próximo tema. Tu começou no 3, o Rafael. Vamos no 2. Número 2. O Satya, quando gravou aqui com a gente, ele falou: o 3 vai ser o último, que eu não suporto esse número. Não, mas realmente, mas aí já elimina logo. Já sai. Formando sonhos. Aí. É bom que a gente tá indo por conectado. um caminho, tá conectado, né? Conta um pouco pra gente sobre esse projeto. Você contou um pouco sobre teu propósito, Sim. tua visão. Fala um pouco do Formando Sonhos pra gente. Então, lá em São Gonçalo, né, na região que é barbearia, porque a barbearia é muito próximo do nosso curso, né? Da coisa de 2 minutos a pé, na mesma calçada. Então tá tudo muito próximo ali, né? É a região que eu nasci e cresci. A minha avó, nessa região, que já é falecida, a Dona Edil, ela tinha uma creche naquela região ali. E por alguns problemas burocráticos, naquela época era difícil, né? Ela teve que fechar a creche. E a minha mãe, as minhas tias eram as professoras dessa creche, junto com a minha avó. Então ali no bairro de Santa Catarina, Zé Garoto, Barro Vermelho, que é aquela região ali de São Gonçalo, muita gente se alfabetizou pela minha avó, pela minha mãe. Então, sempre que eu, às vezes, ia numa padaria com a minha avó, estava andando com a minha avó ali no bairro, as pessoas paravam ela e falavam: olha, a creche tinha que voltar, poxa, faz falta aqui pro nosso bairro. E eu via na minha avó um desejo de querer voltar. Só que ela já estava com uma idade, já não tinha mais, né, aquela energia, aquele pique. Os filhos dela, minha mãe e os meus tios, já estavam envolvidos nas carreiras dela. Uma tia virou advogada, outra tia educadora física, minha mãe continuou lecionando, professora, o meu outro tio foi para Marinha. Então, tava difícil de continuar, né, com aquela ideia, mas eu via nela um desejo de querer fazer, mas que eu não conseguia mais. Eu guardei isso comigo e isso ficou um legado, como eu falei com você no início, ficou um legado da minha avó. As pessoas hoje lembram de mim como neto da Dona Edil, né, e do seu Rodrigues, ali do bairro de Santa Catarina. Então, eu tinha esse desejo no meu coração de continuar de alguma forma o legado que foi deixado por ela, por eles, né, pela minha família. E o Formando Sonhos surgiu como era algo que eu tinha no meu coração, vinculado à área que eu empreendo, que é essa área de barbearia, né? E ampliando um pouco mais com curso de cabeleireiro, curso de manicure, depois a gente vai começar curso de design de sobrancelha. Que esses cursos, os trabalhos informais hoje no Brasil, movimentam muito mais a economia. Demais. Entendeu? Então, a gente fica preso nessas questões de assinar carteira, de CLT. Lógico que tem os seus benefícios, né, trabalhistas, mas essa flexibilização eu encontro como uma saída muito grande para pessoas que estão desempregadas, escape, né? Tentando entrar no mercado de trabalho. Eu lembro que no debate em 2022, o Lula falou que o MEI não era emprego. Eles estão calculando o MEI como se não fosse emprego. Não, o MEI, o microempreendedor individual, é emprego sim. Claro. É emprego sim. Você está levando pão de cada dia para sua casa, né? Então, Formando Sonhos tem 2 meses, vai agora para o 3º mês. A gente já está formando a primeira turma. São cerca de 40 alunos barbeiros que a gente está formando. Eu vou entrar no mercado de trabalho. Logicamente que um ou outro a gente vai aproveitar e vai colocar nas nossas barbearias para trabalharem conosco. A gente também está indicando para outras barbearias amigas da cidade de São Gonçalo.
eles não aprendem só o cortar, né? A prática, aprendem a gerir o seu próprio negócio, a como se comportar numa entrevista de emprego, né? De deixar tudo arrumadinho, tudo higiênico, tem essa questão também, de saber se vender. Não adianta você ser um ótimo barbeiro, mas não saber se vender, não utilizar bem as redes sociais. Então é um curso bem amplo que a gente está fazendo lá em São Gonçalo e está impactando muita gente. Graças a Deus as pessoas estão vindo, estão chegando, porque, pensa comigo, eu sou empreendedor, eu preciso manter aquele espaço, eu tenho custo de aluguel, tenho custo de luz, de água, né? Todos esses custos. Tem os funcionários, tem os professores. Só que se eu tiver 2, 3 alunos ou tiver 20 alunos, que é a capacidade máxima de cada turma, o meu custo é o mesmo, entende? Então, eu consigo complementar uma turma. É bem melhor você ter uma turma cheia, né? De pessoas animadas ali para empreender. Motivadas, né? Motivadas, exatamente. Então, eu consigo ampliar essas turmas com algumas bolsas de estudo, entendeu? Então, esse é o nosso propósito. Hoje a gente tem 3 turmas do curso de barbearia, que é de manhã, de tarde e de noite, né? 2 turmas do curso de cabeleireiro, de manhã e de tarde, a gente vai abrir o de noite, e vai começar agora o curso de manicure também, e depois o design de sobrancelha. Cara, que bacana, e eu tava ouvindo você falar, e aí volta naquela ideia inicial de dar oportunidade para jovens que talvez não tenham uma oportunidade. E essa questão de empreender, um jovem que entra sem uma visão de futuro, que aprende como empreender, muda a mente, você ativa uma chave na mente de jovens que muitas das vezes são pais novos, que tipo estão desesperados, não sabem o que vai ser do futuro. Você vira uma chave na mente de muitos jovens, né? Sim. Você quer ver uma coisa? Recentemente, eu fui convidado a conhecer lá em São Gonçalo o centro de tratamento de pessoas com autismo, né? Crianças com autismo. Aí a diretora conheceu o Formando Sonhos através da rede social, me chamou lá para conhecer o espaço que eles tratam crianças com autismo, né? Só que tem um detalhe nisso aí. Lá tem muitas mães solo, porque às vezes o filho nasceu com um grau de autismo, aí o pai abandonou, isso acontece, é uma realidade, e a mãe vive para aquela criança. Né? Quem tem um filho autista, ou então conhece uma criança autista, sabe que é uma dificuldade, né? Uma batalha por dia, um desafio por dia. E essas mães são guerreiras. Então, essa diretora veio até mim, me pedindo ver se tinha alguma disponibilidade de eu conseguir algumas bolsas para essas mães solos. Porque enquanto os filhos dela estavam ali dentro do local, né, do centro de tratamento de autismo, que ali eles têm todo um acompanhamento de fisioterapeutas, de fonoaudiólogos, lá em São Gonçalo. Isso é bem bacana lá em São Gonçalo. Bacana mesmo, a prefeitura está com esses centros lá em São Gonçalo. Então, a gente está visando também não só jovens, mas, por exemplo, mães solos, para ter uma capacitação, para ela realmente, que às vezes ela deixa de viver a vida dela, né? A gente sabe que ser mãe jovem já é difícil, né? Mãe solo, mais ainda. E mãe de um filho autista, que tem todo esse desafio, né? Toda essa batalha diária, é mais desafiador ainda. Então, a gente também está com algumas bolsas para mães solos lá em São Gonçalo. Enfim, dá para a gente fazer muita coisa, basta querer. Muitas pessoas veem, pô, Léo, você tem que se candidatar a vereador, que não sei o que lá. Você já está fazendo muita coisa que muita gente que está no poder não faz durante muito tempo. Cara, eu penso em deixar um legado. Penso em criar um propósito, futuro... É consequência. O que acontecer é consequência do que você já faz hoje sem mandato, mais do que muita gente com mandato, né, Léo? Sim, sim. Muita gente que tem a cadeira e não faz nada. Então, assim, de fato, formando o sonho, está formando o sonho, dando forma, faz jus o nome, né? Está dando forma ao sonho de muitas pessoas, jovens, mães. Cara, muito bacana mesmo. Desejo, assim, que cresça 100 por 1 ainda mais, tem certeza que vai, porque, cara, a tua visão é muito bacana. A ideia é a gente criar vários centros desse, entendeu? Em locais estratégicos da nossa cidade, próximos à comunidade, que as pessoas possam vir. A gente também tem parcerias com algumas igrejas. O pastor, né, sabe ali a necessidade real de uma família. Às vezes um jovem que está indo por um caminho errado, a gente vem e resgata e bota para ter uma profissão, para ter uma capacitação.
Como você bem falou, essa questão do empreendedorismo, a gente mostra que é possível ganhar dinheiro com essas profissões. Então ele também é seduzido, digamos assim, por essa válvula do empreendedorismo. A gente mostra na prática o que é o empreendedorismo, de você não depender das amarras do Estado, não ficar refém do Estado, né? Porque eu costumo falar o seguinte lá, o Estado, a esquerda, o que a esquerda prega? Auxílios e deixar o povo refém do Estado, né? Hoje a gente tem o Bolsa Família, que no governo Bolsonaro era o Auxílio Brasil, que se você ingressasse no mercado de trabalho com a carteira assinada, você perdia o Bolsa Família, né? Hoje voltou no governo Lula, como era antigamente. No Auxílio Brasil, não. Auxílio Brasil, você tinha ali 2 meses que você ainda permanecia com o seu auxílio até para você se estabelecer, né, no mercado de trabalho e depois você realmente não esteja mais precisando daquele auxílio ali. Esses auxílios, eles são projetos que tem que ter um período. O que é um período? Data para começar e data para terminar, para a pessoa poder se desenvolver. Não é para a pessoa ficar ali refém daquilo ali. Então eu costumo fazer uma conta lá. Vamos supor que o meu custo para manter o Formando Sonhos seja de R$5.000, com todos os custos. Sendo que, dando um exemplo, tá? Sendo que eu tenho 15 alunos ali. Então vai ser mais ou menos o custo de cada aluno ali, né? De 5.000 dividido para 15 alunos, 300 e poucos reais, 333 reais, se eu não me engano. Ai, que vergonha, matemática. Sou ruim de matemática, mas eu acho que é por aí, 333 reais. O que a esquerda prega? Que eu dê esses 300 e poucos reais para cada um. Toma aqui, mensalmente. Toma aqui, toma aqui, toma aqui. Os 300 reais na mão. E ela fique dependendo da pessoa que está dando aquele dinheiro, aquele auxílio ali. O que a gente pensa como projeto de desenvolvimento social, capacitação? A capacitação que eu estou passando ali para aquele jovem, para aquela mãe solo, vale muito mais do que esses 300 e poucos reais. Com certeza. Depois ela pode sustentar a família dela com o dinheiro que ela vai ganhar através desse curso de capacitação. Cara, eu falo muito isso. Você usou a palavra refém, e eu acho que é exatamente o que o Estado, principalmente esses tipos de auxílios, se forem corriqueiros, constantes, é o que eles tentam tornar pessoas reféns de 300 reais às vezes. Tá certo a conta, filho. Tá conta. 333 reais. Foi tu que fez. Eu falo muito isso, que entre te dar um peixe e te dar uma vara para te ensinar a pescar, exato, a vara tem mais valor, porque o peixe vai acabar. Se você aprender a pescar, o empreendedorismo é isso, essa vara na vida de pessoas. Por isso que eu digo que essa é uma pauta da direita. Lá eu não falo, no Formando Sonhos, eu não falo de política, não falo como eu falo no meu Instagram, nas redes sociais. A gente ali realmente está preocupado em capacitar essas pessoas. Mas deixando claro que essa é uma pauta da direita. O empreendedorismo, a geração de emprego, a capacitação é uma pauta da direita. E a direita tem que estar mais ativa nisso, né? Com certeza. Uma bandeira que eu carrego. Cara, muito bom. Próximo tema? Bem claro. Formando Sonhos, sensacional. Vamos no número 4. Número 4, sobre isso. Caraca, dá mó nervoso. Governo Lula. Bem, governo, desgoverno, eu vou te deixar à vontade para falar desse atual cenário que estamos vivendo hoje, governo Lula. Para falar do governo Lula, a gente tem que falar de toda a história que envolveu essa questão dele chegar ao poder, né? Porque eu, sinceramente, acredito que ele não foi escolhido pela população. Ele não consegue andar nas ruas sem ser hostilizado, sem ser vaiado. Então, eu realmente acredito que ele foi colocado lá pelo sistema, entendeu? Então, já começa por aí, né? A gente tem todo um processo que ele foi condenado em terceira instância, foi todo aquele cenário que a gente viu, né? E, assim, a gente olhar hoje o Brasil do jeito o Brasil do jeito que se encontra, é como se o brasileiro honesto, que acorda cedo para trabalhar, que está buscando empreender, paga ali direitinho todos os problemas, as suas contas, né? Tem dignidade. É como se todo brasileiro tomasse um tapa na cara todo dia que ele acorda, de ver esse bandido na presidência do Brasil. Sensação de impotência, né? Total. Injustiça, impotência. Total, de impotência, a gente não pode fazer nada. Aí, voltando àquela questão do cenário ali eleitoral, né, da campanha eleitoral. O presidente Bolsonaro, em sua campanha, não pôde dizer que o Lula era aliado a ditadores, né, como o Nicolás Maduro,
como o Daniel Ortega da Nicarágua. Quem veio no Brasil agora com tapetes vermelhos, com honras militares. Militar batendo continência para ditador. Vivemos para ver isso, né? Então, não era uma mentira. Não né? era uma mentira. A gente já vê que havia uma perseguição na campanha eleitoral. Aí vamos lá, vamos a outro fato. A questão dele gerir ali o Foro de São Paulo. Também o presidente Bolsonaro, em sua campanha, foi proibido de falar isso. A gente está vendo o que acontecer? Foro de São Paulo. Entendeu? Então, lá em São Gonçalo, para quem me acompanha no Instagram, se não acompanha ainda, depois eu vou deixar o meu Instagram aí para a galera poder acompanhar. Eu perguntei para alguns gonçalenses lá o que eles estavam achando do governo Lula. E teve uma senhora, foi até curioso. Ela falou, poxa, eu adoro o Lula, eu sou da terra dele, que a senhora era nordestina também. Aí eu perguntei para ela, mas por que você adora o Lula? O que ele fez para te beneficiar? Aí ela ficou pensando assim, realmente nada. Aí eu perguntei para ela, quem que levou água para o Nordeste? Para o seu Nordeste lá, que você tem orgulho, né? O povo nordestino é um povo que tem orgulho. Quem foi que levou água através do Rio São Francisco? Aí ela, foi o Bolsonaro. E quem que trancou lá as torneiras do Rio São Francisco agora? Foi o Lula. Então, infelizmente, o povo que fica refém realmente do Estado, né, dessas questões que a gente estava falando, acabam se enganando, né? E eles têm isso como método, né? Isso é uma estratégia o muito Lula é um cara muito assim, como é que eu vou te dizer? Eu não vou dizer nem maquiavélico, porque eu acho que é pior do que as teorias de Maquiavel, né? Porque eu acho que ele é um cara assim macabro, entende? Ele usa o pobre, ele usa o mais pobre. Ele quer manter o pobre ignorante, sem informação, sem conhecimento. A gente sabe que por falta de conhecimento o meu povo pereceu, né? E é isso que a gente está vivendo. Cara, eu falei isso essa semana com uma amiga, que pro Lula, quanto mais pobre tiver, melhor. É melhor porque é o governo dos pobres. É dos pobres, ele quer todo mundo pobre. Pro Lula é interessante ter uma moradora de comunidade que às vezes não tem tanto acesso e instrução. É importante para ele ter essa senhora que vai lá pro RJTV defender ele e dizer que precisa dele, porque ele consegue manter o povo refém. Exato, né? Exatamente. Então, e a gente lá levando um pouco para São Gonçalo, a gente pega pautas nacionais e coloca na nossa região, né? Em 2020 teve uma eleição que foi bem acirrada entre o prefeito atual, o Capitão Nelson, e o candidato do PT. Então, eu acredito ali que foi um milagre, ali, uma vitória. A Rosane, ela fez dobrada com o Capitão Nelson. A Rosane Félix. Para deputado estadual. Última, sim. Agora. Então, o Capitão Nelson venceu por uma margem bem pequena, né? A diferença foi de 6, 7 mil votos para uma cidade que tem mais de 600 mil eleitores, né? Nem todos vão à urna, né? 400 e poucos mil vão à urna. Mas em 2024 a gente vai ter mais uma batalha. A gente perdeu, ou foi tirado da gente uma batalha nacional em 2022. Em 2024 a gente vai ter mais uma batalha contra o PT em São Gonçalo. Então eu já estou fazendo campanha contra o PT em São Gonçalo. Tá? Léo, você vai se candidatar a vereador? Você vai vir candidato a vereador? Não sei. Estou conversando, estou vendo se eu vou ter tempo, né, também, porque é uma coisa que você tem que dedicar energia. Eu tenho as minhas coisas, os meus negócios, né? Mas uma coisa vocês podem ter certeza, eu vou fazer campanha contra o PT em São Gonçalo. Contra o PT em São Gonçalo. Eles já estão vindo agora com as fake news, né? Tem esse que provavelmente vai ser o candidato ao prefeito do PT em São Gonçalo, que é deputado federal, já está vindo com fake news, né? E eu tô lá fazendo um conteúdo, mostrando a verdade pro povo. O povo de São Gonçalo é um pouco conservador, né? O presidente Bolsonaro venceu lá em 2018 nos 2 turnos, venceu em 2022 nos 2 turnos, apesar de ter perdido não, né? Foi tirado dele de forma nacional. Mas uma coisa vocês podem ter certeza, vou fazer campanha contra o PT, já estamos começando isso, né? Lá em São Gonçalo. Eu vi até um vídeo seu, eu não sei se pode falar sobre um vereador lá, que eu estou acompanhando o trabalho dele, eu acho que o nome dele é Douglas. Ele tá fazendo um trabalho bem bacana. O Douglas Gomes. Cara, ou Douglas Ruas, porque tem o Douglas Ruas, que é o filho do prefeito Capitão Nelson, que é deputado estadual. E tem o Douglas Gomes, que é vereador de Niterói. Então eu acho que é o Gomes, ele é de Niterói, que é conservador, tá fazendo um bom trabalho lá em Niterói também. Sim, né? faz um excelente trabalho de fiscalização em Niterói,
tá? Porque muita gente confunde qual é a real função do vereador. Confundem demais. Lá em São Gonçalo, sem querer lhe cortar, às vezes vão cobrar de deputado função de vereador. Então o Douglas tem fiscalizado lá, o Douglas Gomes, né, em Niterói, como vereador, o governo do poste Axel Grael, que é o poste do Rodrigo Neves, que a gente sabe que também tem uma história aí com alguns problemas, né, na justiça, enfim. E colocou lá o poste Axel Grael, que teve um escândalo agora da Emusa, que é um órgão lá da Prefeitura de Niterói, que servia de cabide de empregos. Então, mais de 800 funcionários que não trabalhavam, recebiam e não trabalhavam, fantasma. Então, o Douglas Gomes... Eu cheguei a ver esse vídeo. Isso saiu na RJTV, enfim. Quero trazê-lo aqui. Sim, eu posso tentar, ele é um parceiraço, está sempre lá, a gente está sempre junto, eu tento aprender também, eu como sou engajado nessas pautas políticas, tento aprender com aqueles que já estão exercendo ali o mandato e tentar levar para São Gonçalo o trabalho real do vereador, porque lá em São Gonçalo, até ampliando mais, né, essa pauta, lá em São Gonçalo as pessoas se enganam com a função do vereador. A função do vereador não é trocar lâmpada, não tá ali... Jogar um asfalto no chão. Entendeu? Isso aí... São detalhes. Não é que sejam detalhes. Na conta lá da Enel ou da Light, seja qual for a companhia de energia elétrica que faz a assistência ali na sua região, tem lá escrito, ó, tarifa de iluminação pública, taxa de iluminação pública, isso é um direito do povo. Sim, eu digo detalhes comparado à função de um vereador, que essa não deveria ser a principal cobrança do povo a um vereador. Exato. Não é para ser. Não, lá em São Gonçalo, tem vereador que o que ele faz? A função do vereador é qual? É fiscalizar e legislar, né? Criar leis, enfim, de interesse da população, fiscalizar o governo executivo, o orçamento da cidade, né? Se está tudo direitinho, enfim. Aí o que o vereador faz? Fala que está fiscalizando a obra. Por exemplo, lá na minha região agora está tendo um recapeamento, né, de uma via principal. Em frente à barbearia e em frente ao curso lá Formando Sonhos. Aí tem o vereador que passa lá na frente falando que está fiscalizando a obra, porque, segundo ele vende para a população, o papel dele não é fiscalizar, então ele está fiscalizando a obra. Mas, peraí, ele não é mestre de obras. É para ele fiscalizar as ações do Poder Executivo em relação ao orçamento, em relação a parcerias, a contratos. Essa é a real função do vereador, entende? Então ele fica lá passeando, tirando foto de bonitão, achando que está... Mas a população já está ciente disso, a população já está informada, que é até feio, fica lá, olha lá o fanfarrão, passeando, fingindo que está... Cara, e parece o seguinte, amiga, parece que a prefeitura não trabalha. Parece que a prefeitura está lá, os funcionários da prefeitura estão lá dormindo lá, tá? Aí o prefeito, opa, chegou o pedido do vereador, vamos todo mundo trabalhar. Porque parece que a prefeitura só trabalha quando o vereador pede, segundo eles. Não, é uma via principal que está sendo recapeada. A gestão da prefeitura está fazendo aquele trabalho. Então é uma forma também de ludibriar a população, que é uma prática da antiga política. É verdade. Entende? A gente que é mais jovem, que está buscando realmente fazer algo diferente, a gente tem que se ligar quanto a isso, entendeu? Demais. Então, Léo, vai ser candidato? Não sei. Mas não sendo eu, tem que ter transformação, tem que ter renovação, porque essas coisas antigas aí, cara, eu fico de saco cheio. Eu também perco a paciência. Perco a paciência total. Eu tô aqui porque o que acontece, cara? Isso aí é como se estivesse dando uma esmola para a população. Isso é um direito do povo. A população paga imposto para isso, paga a taxa de iluminação pública para isso. Só que aí quando tem que fiscalizar, não fiscaliza. Quando tem que fazer um vídeo defendendo o prefeito de uma oposição, por exemplo, nisso que eu te falei, que o possível candidato do PT faz um vídeo falando mal da prefeitura de São Gonçalo. O vereador é da base do prefeito. O que ele tinha que fazer? Defender o prefeito, né? Mas ele quer puxar saco de outro jeito. Ele quer puxar saco agradecendo, estou aqui agradecendo o prefeito, tal, pela obra que está fazendo. Gente, vocês estão depondo contra o prefeito, porque parece que o prefeito não trabalha. Parece que a gestão não trabalha, só trabalha quando ele pede, entende? Então, na hora que tem que se indispor, tem que se colocar para defender o prefeito de fato, não faz. Por quê? Tem medo de se indispor e o candidato do PT chegar no segundo turno, aí quer fazer uma barganha, entendeu? Porque tem muito lá em São Gonçalo, tem muito vereador que hoje é da base do prefeito, que apoiou o PT.
no segundo turno de 2020, entendeu? Só que aí como o PT perdeu, quem venceu foi o prefeito Capitão Nelson, eles vêm para a base do prefeito Capitão Nelson. Eles dançam conforme a música, entendeu? Dançam conforme a música. Eu acho que isso tem que acabar. Eu acho que a gente que é mais jovem, a gente tem que ter lado, a gente tem que ter pulso firme, entendeu? Se posicionar agora. Se posicionar. Meu irmão, se perder, perdeu. Entendeu? Faz parte, fez um trabalho mal feito. Mas o prefeito Capitão Nelson faz um trabalho excepcional. Nunca vimos um trabalho, eu, por exemplo, apesar de ser jovem, mas eu converso com pessoas mais idosas, um pouco mais experientes do que eu. Elas falam, olha, nunca vi uma prefeitura trabalhar tanto. Então é fácil defender um prefeito. Mas você pode defender sem ser de forma de puxar saco, entendeu? De uma forma que vai enganar a população. Você pode defender de outras formas. Aí, ninguém quer fazer, a gente acaba fazendo. A gente defende o prefeito das pautas da mentirada da esquerda, da mentirada do PT em São Gonçalo. Então, assim, Leonardo é totalmente contra o governo do PT. Lula, tema governo Lula, você é totalmente contra. Vindo ou não vindo, candidatando ou não, você é contra o governo. Sou contra, vou fazer campanha contra o PT em São Gonçalo. A gente perdeu. A gente foi tirado da gente em 2022, entre o presidente Bolsonaro, o ex-presidiário, né, que está aí na presidência, o Lula. Mas em São Gonçalo é um município que é conservador, é um município que tem muitas igrejas, um município cristão que realmente tem valores, entendeu? Então a gente tem que fortalecer as nossas trincheiras, entendeu? São Gonçalo é uma trincheira, entendeu? E tem um povo que realmente acredita nos valores da família, e eles vão vir com um monte de mentirada, um monte de fake news para tentar ludibriar a nossa população, vão tentar comprar voto, que eles fizeram muito isso em 2020, teve gente indo presa com bolsa de dinheiro, entendeu? Então, estarei lá engajado, sendo candidato a vereador ou não, para poder defender São Gonçalo do PT. Cara, muito bom. E eu não sei se você vai concordar, acredito que sim. Eu falei disso em alguns episódios, até em conversas pessoais, eu falo muito sobre isso, que o povo, no modo geral, está muito vidrado nas eleições presidenciais de 2026, obviamente, porque, de fato, o Bolsonaro não perdeu. O Bolsonaro foi escolhido pelo... O Lula não ganhou. O Lula foi escolhido para presidir e o Bolsonaro não perdeu. O Bolsonaro foi injustiçado. E fora... Porque para mim a questão das urnas, as fraudes e tudo mais, tiveram sim, só que as injustiças em relação ao Bolsonaro começaram muito antes, nas propagandas de TV, nas fake news, nas emissoras de TV, exatamente. Tudo contra o Bolsonaro. Então, assim, foi uma eleição injusta, essa é a verdade. E, assim, o povo tá muito preocupado com a eleição de 2026, é normal. Só que eu tava falando disso, é onde eu disse que eu acredito que você vai concordar, que as eleições de 2024 são essenciais para nós termos força em 2026. Exatamente. Nós precisamos de uma base agora, porque só um presidente, como você disse, uma andorinha só não faz verão, em 2026 não é suficiente. Nós precisamos agora eleger, agora em 2024, pessoas sérias, pessoas nossas, um parlamento forte. Você concorda? Concordo. Que 2024 é essencial para nós, em 2026, mudarmos esse cenário? Concordo plenamente. Porque em 2020, nas eleições municipais, a gente tinha uma pandemia, né? Então o presidente Bolsonaro estava ali gerindo a pandemia, aquela questão de compra de vacina. Então eu acredito que ele não teve muito tempo para se dedicar às eleições municipais. Isso acabou sendo ruim, né? É uma coisa ruim que afetou na conjuntura como um todo do cenário político aqui no nosso país. Em 2024, tem essa questão da inegibilidade dele aí, né? Que é mais uma perseguição que estão fazendo o presidente Bolsonaro, de um encontro que ele teve com embaixadores antes do processo eleitoral, falando das urnas eletrônicas, que todo mundo desconfia. Inclusive o partido que entrou com pedido de inegibilidade, de cassação do presidente Bolsonaro, presidido por Carlos Lupe, aqui, né, no Rio de Janeiro, e ele falava sobre a mesma questão das urnas eletrônicas. Ele falou contra as urnas. Então, assim, a gente vê que realmente é uma perseguição, né, que está acontecendo. Mas em 2024, eu concordo plenamente com você, a gente tem que fazer uma base, porque acaba que quem tem contato de fato com o povo são prefeitos e vereadores. O deputado fica, às vezes, em Brasília, né, o deputado federal, o deputado estadual aqui do Rio de Janeiro na LERJ. Então, não tem tanto essa questão ali de estar boca a boca, de estar com o povão mesmo. Entendeu? Então, prefeitos e vereadores são essenciais para a gente fortalecer as trincheiras nas eleições de 2024, para aí sim a gente retomar o poder em 2026. Precisamos, né? Porque ninguém aguenta mais. O governo Lula, ninguém aguenta mais. Tá só no início. Eu tenho as minhas dúvidas se vai chegar no final. Vamos ver.
porque, não sei, vamos ver. Você acha, vamos aproveitar aqui o tema, assim, inteligentíssimo, vamos aproveitar, eu perguntei isso para alguns convidados que tiveram nos episódios anteriores, você acredita na possibilidade do impeachment? Eu acredito, né, mas aí tem que ver, de fato, como é que está o Supremo Tribunal Federal. Que a gente vê, por exemplo, o juiz Sérgio Moro, que foi um dos caras ali que julgou, né, lá em Curitiba, a questão da prisão do presidiário, Lula. E agora ele coloca um advogado dele no STF. Então, parcialidade por parcialidade, se lá atrás teve parcialidade, agora também está tendo. Então, o processo de impeachment, ele passa por isso também, né? Tem que ter aprovação de todas essas esferas, né, dos poderes. Então, vamos ver, vamos acompanhar, porque fica difícil da gente fazer uma previsibilidade, porque tá tudo muito incerto, né? Incerto, falta transparência, a gente não sabe como é que o STF, que teria que ser o guardião da Constituição, a gente vê que não está agindo dessa forma, mas eu quero deixar um recado para Alexandre de Moraes, dizer que eu amo ele de paixão, falando mal, a careca dele maravilhosa. Porque o canal, né, tá começando, amiga, e a gente não pode sofrer nenhum tipo de censura. Daqui a pouco tiram do ar. Não, tira não. Então, é isso, fica complicado, mas assim, eu acredito que não vai chegar até o final. Amém. Vamos pro próximo tema, que eu fui falar de governo Lula. Mas tá indo certo, a gente tá indo por um caminho, a gente tá tudo bem sintonizado, né? Tá. Na sorte, você tá sintonizado aí com o tema. Verdade. Vamos no número 1, então. Número 1. E pior que nem eu sei quais estão, não faço ideia. Capitalismo, socialismo. Muito importante. Eu estava falando disso com a minha assessora vindo para cá hoje, que eu acho que é um dos temas que mais devem ser falados. As pessoas precisam ter um pouco mais de entendimento sobre o capitalismo, porque existe uma hipocrisia muito grande por conta da esquerda. Eu vou deixar você falar, você fica à vontade, falar a tua visão sobre. A gente vai trocando essa ideia. Sim. Então, eu sinto que tem uma falta realmente de conhecimento dos jovens em relação a isso, né? A gente acompanha países aí que flertam com socialismo ou que tem ditadores ali socialistas e a gente vê que o povo está na miséria, está na pobreza, está revirando lixo, né? Por exemplo, a Venezuela. Tem o ditador lá, o Nicolás Maduro. Mais de 90% da população da Venezuela vive abaixo da linha da pobreza. Enquanto você vê países capitalistas, realmente o povo prosperando, né? A questão do emprego, enfim, da capacitação, de deixar de ser refém do Estado, como eu falei anteriormente. E aqui no Brasil, recentemente eu fui na Argentina, né? Eu fui mês passado na Argentina. E lá, esse ano tem eleições, né? A Argentina sofre com alguns problemas, assim como o Brasil, né? Lá tem a história da família Kirchner, né? Que teve o Néstor Kirchner, né? Que foi presidente da Argentina, e hoje tem Fernandes, que é um melhor amigo do Lula, visitou o Lula na cadeia, lá em Curitiba, foi o primeiro presidente que chegou aqui para saudar uma vitória do Lula em 2022, e tem como vice a Cristina Kirchner. Então, o povo da Argentina esse ano tem eleições lá, eles também estão bem cansados do mesmo tipo de política, o mesmo modelo econômico de governo, porque eu fui na Argentina, eu troquei R$1 por 100 pesos argentinos. Então, é uma discrepância da moeda muito grande, né? Hoje tem até um candidato lá que acredito que vai vencer as eleições, que é o Milei. O pessoal diz que é o Bolsonaro argentino, é um economista, então realmente está crescendo pelo que eu estou acompanhando nas pesquisas e tem tudo para vencer lá na Argentina. Porque eu entendo assim, a Venezuela é o extremo, hoje aqui na América, né, na América do Sul, é o extremo do socialismo, né? Aí a Argentina está meio que chegando lá, a moeda caindo, a inflação nas alturas, o povo com desemprego, enfim. E o Brasil, só que a gente está no início do mandato... Alguns meses do mandato que tem também esse tipo de política econômica, assim como está sendo implementado na Argentina e foi implementado na Venezuela. Então a gente tem vários níveis dessa questão do socialismo. Ah, Léo, mas a gente não vive no socialismo no Brasil. Aqui no Brasil a gente não... O Lula fala isso nos vídeos dele antigos, isso tem método.
ele vai de pouco a pouco. As pautas ele falou, a gente enfrentou a pauta da família aqui no Brasil, nas eleições de 2022, no Encontro no Foro de São Paulo. O Lula é o grande articulador desse Foro de São Paulo, desses políticos que visam pregar o socialismo na América Latina. Tanto que ele fala, a gente não vai tomar quartéis. Isso é um vídeo antigo do Lula falando. A gente não vai tomar quartéis, a gente vai tomar universidades, a gente não vai tomar escolas. E o que acontece hoje? É exatamente isso. Mas a internet, aí vamos lá, a internet veio para ampliar um pouco o nosso conhecimento. A gente deixar de assistir apenas televisão, ligar. Imagina o afegão médio, como o Emílio Surita diz, né? A pessoa que tem aquela rotina ali de acordar, trabalhar, chegar em casa, jantar, um tempo com os filhos, ver uma televisão. Trabalhou um dia estressante de trabalho, chega em casa, liga a televisão no canal 4, Jornal Nacional. Ela não tem umas outras fontes de informação. Só que hoje a gente tem internet. E o que estão querendo fazer com a internet? Limitar o acesso do povo, controlar a mídia. Isso é uma prática do socialismo. Eles querem realmente informar a população pelas redes deles, apenas. Isso aqui pode veicular o que está acontecendo com a Jovem Pan. Então, são degraus. E, ao meu ver, não existe meia censura. Ou, se você tem um sinal de censura, é censura. Não tem como você... não, porque está meio censura, está se desenvolvendo. Não. Você está calando jornalistas, está calando influenciadores, retirando rede social. Não estão? Na época da campanha, agora, com o Monark também. Apesar de ter sido uma fala infeliz que ele teve lá no início, né? Mas aí, depois, na conjuntura, realmente foi um processo de tirar ali a liberdade de expressão dele. Então, isso é indício de socialismo. Se você tem a questão da censura, é uma característica do socialismo. Então, a gente tem que ficar ligado, entendeu? Em relação a isso. Por exemplo, o que está acontecendo com o pastor André Valadão também. A igreja tem que se levantar, os cristãos têm que se levantar, porque para o mal avançar, basta que os bons fiquem de braços cruzados. Calados. E lá atrás, a gente sabe um que se acovardou, que acabou crucificando a Jesus Cristo, que era um inocente, que soltou Pilatos e deixou Jesus Cristo crucificado. Crucificou Barrabás e crucificou Jesus Cristo, que foi o governador Pilatos. Isso. Né? Então, não se acovarda. Né? Eu acho que nós, que somos mais jovens, mais engajados, a gente tem que realmente, por enfrentamento das nossas pautas, entendeu? Defender o que a gente pensa, os nossos valores. Agora. Entendeu? Sim, com certeza. E falando um pouco assim você mencionou o pastor André Valadão, de fato, a igreja, o evangelho, ele tem um papel muito essencial na sociedade, no geral, né? E se os evangélicos não tivessem, não todos, tá? Não vou dizer nem a maior parte, mas parte deles, eu vi muito pastor se acovardar, se calar, se manifestar, se vender, pô, cantor gospel aí, aquele Kleber Lucas, nem acha que ele homem é crente, cara, de cantar a música. Tu não é crente, não. Aquele homem é crente, né? A gente defendendo o pastor André Valadão aí. Não é crente, sabe? Eu não tô falando com moral sobre ninguém, não. Tô falando sobre, assim, como cristã evangélica, não. Tô falando como cidadã, cidadã de bem, sabe? Então, assim, eu acho que se pastores, líderes, evangélicos no modo geral, tivessem se manifestado mais, tivessem tido coragem de dar a cara, comprar a briga, mas você concorda que muitos se acovardaram? Sim, com certeza. Demais, né? Com certeza. E o nosso papel como cristão, cara, tá bem, tá na mesa, né? A gente defender, por exemplo, crianças trans existem. O que o cristão vai fazer? Vai ficar de braços cruzados? Volta um pouco no tempo, vamos, 10 anos atrás. Como é que isso seria levado à população? Crianças trans existem. Um absurdo, né? Um absurdo. Certo? Léo, mas aí você está com um pensamento retrógrado. Não, porque os tempos estão mudando. Não. Ser conservador é conservar boas práticas e não conservar más práticas, certo? Né? O conceito começa por aí, conservar, ser conservador, certo? Aí vamos lá, eles colocam um bloco de crianças trans existem. O primeiro impacto que isso tem na sociedade, né? Caramba, aquele choque, certo? Aí daqui a pouco tem o segundo. Esse primeiro choque já foi rompido, né? Já houve Não é mais aquele impacto. Aí passou.
Aí depois tem o terceiro, tem um quarto, tá normalizado na sociedade. Entendeu? Então, o cristão ele tem que realmente combater esse tipo de coisa. Quando eu falo combater, não é combater com violência, com intolerância, mas é combater na palavra. Se posicionar, é cuidar dos mais jovens, das crianças. Fala, ó, espera você crescer um pouco mais, enfim. Mesmo que a Bíblia diz, né, maldito o homem que se deita contra o homem. Né? Isso tá lá, tá escrito lá no livro sagrado. Mas beleza, eu defendo que cada um viva da forma que preferir, mas que tenha realmente discernimento sobre isso, e não criança de 6 anos, não de 8 anos. É absurdo. No modo geral, eu acho que criança tem que ser criança. Criança tem que crescer soltando brincar, tem que estudar, jogando bola, brincando de boneca, rabiscando parede. Criança tem que ser criança. E infelizmente a esquerda fala muito sobre a direita respeitá-los e tudo mais, eles pregam muito o respeito que eles tanto pedem, mas eles não respeitam, no contrário, eles querem empurrar a goela abaixo de toda forma. Inclusive teve uma falando sobre essa questão das manifestações trans e tudo mais, foi lá fora, na tradução para o português das falas, das músicas deles lá, eles dizendo, eu vou atrás dos filhos de vocês. Sim. E de fato, estão vindo atrás. Sim. Eu não tenho filhos ainda também. Estão indo atrás das crianças. Estão querendo... Cara, eu acho absurdo. Se uma criança ela não tem idade para diversas coisas, ela tem idade para falar 4 anos. Não, eu nasci menino, mas eu não me sinto menino. Eu me sinto menina. É lamentável, né? Sim. Cara, e eu tenho visto alguns cristãos também falando, eu não estou preparado para colocar uma criança no mundo. Isso, né, tem muitos jovens falando isso. O mundo tá muito doido, mas você já está indo de encontro, você está indo contra a palavra, né? Total. Você tem que procriar, beleza. Aí outro fato, a pessoa prefere se omitir de defender as pautas, entendeu? De lutar pelas aquelas pautas e, não, eu não vou botar uma criança no mundo. Não, muito pelo contrário, você vai gerir uma criança é uma dádiva, né? Você vai construir uma família, só que você vai lutar pelos valores da sua família, entende? Conservar aquilo que é certo. Não é, e assim, aqui nós mencionamos, porque assim, existem conservadores que não necessariamente são cristãos evangélicos, e estão dando banho em cristão que não está se posicionando, que não está se manifestando, que não está conservando nada. E eu não ataco, Léo, aqui, e vi que você também não, ao contrário, é respeitar cada um com o seu. Contanto que nos respeitem, é um respeitando o outro, eu acho que o respeito é o princípio de tudo. Eu não ataco aqui a sexualidade de ninguém. Sim. Você tem, a partir dos teus 18 anos, 21 anos, é a tua idade, você é maior, você se banca, você é dono da tua vida, você quer se relacionar com homem, se eu quero me relacionar com mulher, não é sobre isso, ao contrário. Hoje nós temos pessoas direitistas, como a vereadora Jessicão lá de Londrina, que é tipo super, né, ela nos defende pra caramba, ela defende as nossas ideias, os nossos princípios, defendeu o pastor André Valadão também. No modo geral, se tem pessoas que nem cristã evangélica são, que defendem, que conservam, você imagina qual deveria ser ainda mais o papel de cristão evangélico. Mais incisivo, né? Exatamente, ainda mais. Porque eu tô falando, não é sobre a sexualidade. Tem pessoas lá que são... Da mesma forma que tem hétero que não conserva nada, tem pessoas lá que... Você tá entendendo a ideia aqui? Sim. O problema são pessoas... Eu sou totalmente contra. Eu acho uma nojeira o movimento... se cortarem já era. O movimento LGBT, esses movimentos hipócritas de esquerda, porque nós defendemos o homossexual. Não, eles só defendem o homossexual se o homossexual fizer parte do movimento LGBT. Quer ver um exemplo claro disso? Quando o Lula foi homofóbico falando que Pelotas era uma cidade polo exportadora de veados, né? Vamos falar. Você lembra disso? Sim. O Lula foi taxado de homofóbico? Não foi. Não foi, porque não importa o que faz, importa quem faz. Entendeu? Então, na campanha eleitoral também ele falou isso. Agora, eles estão falando que uma pessoa pode se transformar de sexo. Ele falou isso na campanha eleitoral também, meio que para poder enganar a população que estava com um pensamento meio conservador. Né? Então, cadê o pessoal, os ativistas LGBTQIA+, YZ, cobrando do Lula das falas dele? Então... a gente vê que realmente acaba... Eu acredito de fato que o LGBT ele tem que ter representatividade. Realmente acredito. São pautas que a gente tem que tratar de formas sérias. Tá? Que a direita, agora fazendo uma autocrítica, a direita também acaba negligenciando, digamos assim, algumas pautas.
como por exemplo essas. Realmente tem que estar incluso no mercado de trabalho, realmente existe preconceito em relação a isso. A gente não está negando. O Brasil é o país, inclusive, que hoje mais Sim, mata LGBT. Eu repudio esse tipo de atitude, respeito. Exatamente, entendeu? Só que quando esse tipo de movimento não cobra pessoas que agem de forma homofóbica, que são de esquerda, acaba perdendo a credibilidade. Entendeu? Então como é que a gente vai defender se você lá não ataca o cara, os ativistas não atacam um cara que foi homofóbico? Entendeu? Verdade. Então, lógico, a gente tem que tratar isso de forma séria. Realmente existem perseguições contra homossexuais, existem pessoas que foram linchadas por serem homossexuais. A gente entende isso, né? Eu entendo isso e me sensibilizo quanto a isso. Se tiver que lutar, vou lutar também para ter uma políticas realmente de proteção ao homossexual em relação a isso. Hoje em dia já existe, né? O crime, hoje a homofobia é crime, assim como o racismo é crime, né? Só que esse movimento realmente, o movimento LGBTQIA+, tem que realmente ter mais credibilidade para poder lutar por essas pautas. É igual o feminismo, por exemplo. O feminismo, você, mulher, talvez você possa falar melhor do que eu, mas algumas pautas, vamos lá, a mulher tem que é tão bem preparada quanto o homem no mercado de trabalho. Se igualar. Se igualar, concordo totalmente. Mas o movimento feminista, eu entendo que se perdeu durante o tempo. Então, pautas que realmente são, que tem que ter uma visão da população, que realmente tem que ter impacto, acabam não tendo a credibilidade que deveriam ter, entende? Não, com certeza. Sobre o movimento LGBT, eu acho que é um movimento que... Melhor, não vou nem falar do movimento LGBT, eu sempre falo disso. Aqui não é uma crítica aos homossexuais, ao contrário, eu acho que são cidadãos, igual eu e você, não tem diferença. Eu acho que às vezes o preconceito surge através de uma militância desnecessária. Não estou falando da luta por direito, estou falando da luta por privilégio. O homossexual não tem que ter mais direito do que eu e você, como eu e você. Pessoa normal. Se for direitos iguais, eu sou a favor. Eu sou contra a luta por privilégio. Mesma coisa o feminismo. Para mim, o feminismo é o movimento mais hipócrita de esquerda que tem. Biblicamente falando, é totalmente antibíblico. Não dá para ser feminista e ser cristã. Totalmente antibíblico. A gente pega na história mulheres que foram grandiosas e lutaram por pautas das mulheres, né? Mas que não tinham todo esse viés aí hipócrita. Exatamente. Não, pra mim o feminismo é o movimento mais hipócrita de esquerda. Eu tatuei antifeminista aqui, as feministas me odeiam, mas já tô acostumada com o amor que eu recebo delas. Normal. Pra mim é o movimento mais hipócrita que tem. Aí volta naquela ideia. O feminismo só defende mulher se for mulher feminista. Porque se for mulher cristã que diz que gosta de cuidar do marido, ela é ridicularizada na internet. Se a mulher falar que gosta de botar a comida no prato pro marido, ela é lixada pelo lugar de mulher onde ela quiser. Mas se ela quiser estar em casa, cuidando da família, ela não pode. Se falar que é direitista, que é bolsonarista, ela é uma vergonha para as mulheres. Na verdade, esses são apenas um dos retratos hipócritas da esquerda. Exatamente. Né? São vários grupos, né? Vários setores da sociedade que a gente vê a hipocrisia nos ativistas de esquerda. Verdade, lamentável. Léo, o papo tá muito bom, não tô nem sentindo passar. Eu acho que hoje ainda tá cedo, mas a gente vai até meia-noite aqui nesse bate-papo. Vambora. Então vambora. Já estamos no último tema, né? Vou mandar o diretor preparar mais 5 temas agora aqui. Eu vou escolher... 5, tem jeito. 5. Maioridade penal. Importante, né? E ainda é bem polêmico, né? Essa questão da maioridade, da minoridade. E você que é muito influente na vida de jovens, tenho Formando Sonhos, que, cara, já me tornei fã do projeto. Depois você deixa aqui nas redes sociais, que eu vou colocar o arroba, tudo na tela bonitinho. Então, assim, você convive no meio de muitos jovens. E isso ainda é tabu. Se um jovem de 14 pode ir preso, pode responder pelos seus atos e tudo mais. Qual a tua visão sobre, Léo? Eu acho que podia baixar um pouquinho. Acho que podia 16 anos. Porque 16 anos você pode votar, né? E tem uma galera aí que defende que tem que trocar de sexo já abaixo de 18 anos. Não pode ser preso. Então você tem que, se você tem o discernimento de saber quem você vai votar, a gente viu a Anitta fazendo campanha para os jovens tirarem título, né, de eleitor. Só ia tirar foto com o jovem se ele tivesse título de eleitor. Ela fez uma campanha. Exato. E foi bem, né? Foi bem
incisiva nessa questão. Então, se você tem realmente discernimento, você sabe ali, você não pode praticar um crime, você não pode roubar, você não pode matar. Então, eu acho que a gente tinha que ter, sim, diminuir Reduzir um pouco, isso aí. reduzir a menoridade penal, pelo menos 16 anos. Pelo menos Já 16 seria anos. um grande avanço. Porque é enxugar gelo, né, cara? A gente vê isso E aqui, aí né? entra assim na ideia do que a esquerda prega de que um jovem de 16 anos, vamos 16 anos, de 16 anos que roubou teu celular lá, você tá indo trabalhar lá com teu celular, que você ralou pra caramba pra comprar. Foi vítima da sociedade. O Lula, inclusive, ele tem uma fala onde ele diz isso, que coitado. Roubar um celular pra tomar uma cervejinha. Coitado, tomar uma cervejinha, coitado, né? E então, assim, por falta de oportunidade, né? Não pode ir preso, porque é falta de oportunidade. E aí nós iniciamos esse bate-papo você falando de oportunidades que você dá para jovens que inclusive pensam diferente que você, que não tem visão de futuro. E eu sou muito contra esse lance de vítima da sociedade. Eu acho que filho de juiz pode se tornar aviãozinho do tráfico, como filho de faxineira da comunidade pode se tornar juiz. Tem muito playboyzinho aí que é envolvido com o tráfico. Exatamente, tem muito playboy envolvido no tráfico. Então, assim, eu sou muito contra esse discurso de vítima da sociedade. Para mim, esse mundo, esse país de que vagabundo rouba para comprar arroz e feijão, só existe na cabeça do Lula, do Freixo. Para mim, vagabundo rouba para ter um telefone igual o nosso. Verdade. Vagabundo rouba para comprar um tênis igual o teu. Então, assim, eu sou muito contra isso. Então, assim, eu sou muito... Às vezes eu até pego um pouco pesado na fala, que eu acho que sim, um jovem de 16 anos que tem idade para matar, roubar, estuprar, traficar, tem que ter idade para ir preso. Como é que fica aquela família que teve uma mãe que foi violentada, foi assaltada, aí vai ter que trabalhar tudo de novo para poder, às vezes nem terminou de pagar a parcela de um celular, de alguma coisa, ou pior, se for assassinada, como é que fica aquela família, né? Fica desestabilizada. Então, por conta de um menor, né? Aí o menor é conduzido ali para alguma casa dessas aí, né? De menores, aí depois é solto, aí depois volta a cometer crimes, aí volta a matar outras pessoas. A gente tem casos, como por exemplo, o presidente Bolsonaro falava do ônibus, né? Que o rapaz já tinha sido preso anteriormente. É verdade, é verdade. Que, inclusive tem aquele filme, né? Que veio a matar uma mulher. Qual o nome daquele filme? Acho que é 174. 174, exatamente. É 174. Então, era um jovem que já tinha sido preso, né? E foi solto e voltou e matou uma moça, né? Na época. Então, existem exemplos, né, de que isso já deveria ter acontecido, realmente reduzir a menoridade penal, né? Eu acho que com 16 anos já dá pra Já dá pra ser preso, já dá pra ser enrolado lá bonitinho. 16 anos já tá namorando, já tá fazendo isso, já entendeu? Trocando de sexo, já tá fazendo de tudo, né? Exato. E, cara, o próprio tráfico, né, os frentes lá, porque eu digo que esses meninos de 16, bota os meninos 17 de frente. Esses meninos de 17 anos, é porque eu sou bandido. Ele tá com baseado na orelha, lá com um radinho assim, pior do que no meu microfone, porque o meu microfone é chique. Você tá entendendo? Então, assim, pra mim não são nem bandido. Mas aí agora os frentes mesmo, que de fato são bandidos lá, ele me mudou a cara. Aí eles pegam um jovem de 16, 17 anos, colocam pra matar, pra roubar. Né? São covardes, porque sabem que daqui a 2 anos eles vão estar soltos, vão poder fazer tudo de novo. Então, assim, você compartilha do mesmo pensamento, de que tem que reduzir isso aí. Pelo menos pra 16 Pelo menos pra 16 anos. É isso, é top. Acabaram os temas, gente. Não, me recuso. Mas nós temos uma outra dinâmica antes de concluir, antes de finalizarmos, porque, cara, não queria deixar essa embora, não. Vou falar pra Camila vir pra cá pra gente iniciar, já emendar outro episódio. É o segue ou não segue. Aqui não é programa do Raul Gil, não é tiro o chapéu, não. Mas é o segue ou não segue. Eu vou te falar o nome de três pessoas e você vai me falar se segue e se não segue, por quê? Fica à vontade, Léo. Fica à vontade mesmo. Vamos começar o segue ou não segue? Vambora. Não entra na tela, não, tá? Vai entrar na edição. Beleza. Então, segue ou não segue. Vamos começar com um jovem que foi o mais votado do Brasil, Nicolas Ferreira. Super sigo, pô. Não só sigo o Instagram tradicional, como as contas de apoio, porque vira e mexe a conta dele é derrubada, né? Verdade. Por falar apenas verdades. É um jovem que despontou, né, em Minas Gerais, jovem politizado, cristão, né, que tem movimentado e tem inspirado muitos jovens a falar de política também, né? Eu acredito que ele seja 2 anos, eu acho, mais novo do que eu, né? E hoje ele já foi vereador lá em Belo Horizonte, hoje é um deputado federal, né? E tenho como um espelho, tenho como referência, realmente
é um cara que levanta as pautas da defesa dos nossos valores cristãos, defesa da família, e eu fico muito feliz dele estar inspirando outros jovens, entendeu? Vários Nicolas Ferreiras estão surgindo por aí, e deixando de lado aquela questão da velha política. A gente sabe que a internet hoje entrega, né, a rede social entrega para muita gente, né, o conteúdo, realmente o trabalho ali do parlamentar. Então, estou acompanhando o trabalho dele. Conheci ele no evento, né, deu para trocar uma ideia bem rapidinho e tal. Tem uma foto lá com ele, mas futuramente pretendo ir a Brasília, né, quando estiver mais tranquilo, para poder realmente estar ali aprendendo ainda mais, né, de fato, estando perto, né, conectado, acompanhando o trabalho dele no dia a dia. Mas é um cara que eu super admiro, né? Então segue. Sigo, super sigo. Então aqui, ó, seguimos Nicolas Ferreira, seguimos, eu dando minha opinião já nem posso, mas sigo também. Próximo, quero saber se você segue. Esse eu tô curiosa pra saber se você segue ou se não segue. Quem? Cristiano Zanin. Ah, cara. Enfim, é um advogado, né? Um advogado de sucesso, né? Eu acredito que ele seja um dos melhores advogados do mundo, porque ele soltou o maior bandido do mundo. Então ele desempenhou o seu papel bem, né? Mas sobre a pessoa dele, não tenho, apesar dele ter uma amizade um pouco nefasta, mas é a profissão dele, né? Enfim, mas eu não indicaria para o STF, logicamente, né? Então eu não sigo, porque eu acho que é um cara que vai agir de forma parcial no STF, né? Como a gente falou lá atrás, se a vara de Curitiba não pôde julgar porque falaram que era parcial, como é que você vai ter um juiz no STF que advogava pro presidente, né? Então o STF, se é o guardião da Constituição, como é que ele vai se isentar disso, né? Como é que ele vai guardar a Constituição de fato quando o presidente, porventura, vier agir de forma inconstitucional? Então, eu realmente acho que não é bacana, né, para a democracia. Eu acho que vai de encontro à democracia, né? Vai de encontro à Constituição, né? Porque essa questão da parcialidade. Mas, assim, de forma pessoal, nem conheço muito sobre a vida dele e tal, advogado, né? O Pinho tá ali, advogado também, é um amigo. Mas não sigo pela amizade promíscua que ele tem, né, com o presidente Lula. Também, então aqui, ó, não segue. Eu penso muito nesse lado também. É um ótimo advogado, profissionalmente falando. Eu acho até que a direita, assim, é uma observação aqui, nesse período dessa reta aí de Cristiano Zanin, sim, não. Sim. Até tivemos uma briga divisão, desnecessária, uma divisão desnecessária. Acho que não tinha necessidade. Acho que a hora agora, se a gente focar aí em tudo que vai acontecer para desunir, vai dar ruim pra gente nas próximas eleições, né? Mas teve um episódio com a professora Bárbara, segundo episódio lançado, ela é defensora nata do Bolsonaro também, conservadora, uma mulher extremamente inteligente. E nós falamos um pouco disso, né? Há quem acredite que ele vai nos surpreender de forma positiva e há quem acredite que ele... Eu ouvi uma vez uma frase que eu não devo me preocupar com o grito dos bravos e sim com o silêncio dos mansos, né? Sim. Então, assim, Júlia, eu não acho que ele vai nos surpreender de forma positiva, eu acho um pensamento muito otimista, né? Você pensar muito que ele vai te surpreender. Eu não acho que ele vai nos surpreender. Que ele é um bom advogado, eu também não sei se ele é um bom advogado, porque o Fachin soltou o Lula, deixou ele elegível, né? Todo aquele cenário ali. Então era muito fácil, talvez fosse muito fácil para ele advogar para o Lula também, porque já tinha todo um sistema. Tem o sistema já tudo comandado, então, né? O fato de eu não seguir para a relação dessa amizade. Eu acho que, independente também da profissão de advogado, por mais que você tenha jurado ali, né, fidelidade, na exerção, ali no dia a dia da sua profissão, né, mas você tem que ter zelo com algumas amizades, né, que você venha a ter. Então, não sigo o Cristiano Zanin. Então, não seguimos. Agora o último. Esse eu acho que você vai seguir. Jean Willis. Segue ou não segue? Não sigo não. Segue o ex-BBB Jean Willis. O ex-BBB Jean Willis. Não sigo, é um cara muito hipócrita também, né? A gente viu ali ele falando lá atrás, presidente Bolsonaro, naquela questão do impeachment da Dilma Rousseff, ele cuspiu no presidente Bolsonaro.
né? Aí depois teve um episódio, ele no avião, ele trocou de assento, que ele estava do lado, os assentos lado a lado, ele e o ainda deputado Bolsonaro. Então ele sempre foi intolerante e quer lutar pelas causas dos LGBTs em relação à intolerância da sociedade. Então eu acho um cara muito hipócrita, né? O exemplo disso foi para outro país, né? Foi morar em outro país, né? Defende o socialismo, mas está sempre em Paris, está sempre Estados Unidos, Inglaterra, enfim. Então acho que é um cara muito hipócrita, entendeu? Eu não sigo o João Willis. Assim, confesso que tem até um pouco de... Eu não posso falar nojo, porque senão vai falar que tá com nojo porque ele é LGBT, homofobia. Tem nada a ver. Mas a pessoa dele é um cara que sabe, que não é intragável, digamos assim, né? Eu falo a mesma coisa dele. É um cara que a imagem dele já me incomoda. Pesa, né? O cara é já pesado. pesa, não tem nada a ver com a opção sexual dele. Mesmo pela hipocrisia dele, sabe? O que eu sempre falo, não tem nada a ver com a sexualidade, ao contrário. Eu vou dar um exemplo aqui de uma pessoa, de um homossexual, que eu adoro, o maquiador da Primeira Dama, mas o cara foi lá destruído pela classe, o Agostinho, sim. Né? Foi destruído lá pela classe LGBT, que é uma vergonha, só porque ele simplesmente tem o direito dele, né? Sim. Então, assim, não é sobre isso, mas eu falo isso sempre, vou falar hoje. Eu acho que o Jean Willis, ele é um cara desrespeitoso. Sim. E a partir do momento que você é desrespeitoso, você não pode exigir respeito de ninguém. Porque é diferente aqui, eu e você, a gente pensa diferente. Exemplo, graças a Deus a gente pensa igual. Mas eu respeito, ao contrário, estou disposta, inclusive, tá aqui o convite, fazendo o convite, que eu estou disposta a receber uma galera que pense diferente de mim aqui. Sim. Porque graças a Deus, aqui existe liberdade de expressão. Lá na descrição nossa tá assim, acima de tudo, é um pod conservador, mas acima de tudo, respeitamos a liberdade de expressão. E o que mais me aborrece no Jean Willis é isso. Ele é um cara desrespeitoso. Exato. É um cara que não tem moral, cara. Pra mim é moral. Porque um cara que vai pra televisão, pra internet fazer as coisas que ele faz, Deus me livre, o filho meu ter acesso aos vídeos que esse homem posta. Então pra mim é um cara sem ética, sem moral e sem respeito. Nada a ver com a sexualidade. Exato. A ver com moral mesmo. Sim. Pra mim é um cara sem nenhuma. Comportamento dele de forma geral. Comportamento de forma geral. Como homem. E quando eu falo como homem, não é na sexualidade. Como ser humano. Como ser humano. É um cara... Você concorda que é um cara sem moral? Concordo. Desrespeitoso demais. Concordo. Então, assim, aqui não seguimos. Eu falei que achava que você ia seguir, cara. Poxa. Que pena. Talvez, aí lá na época do BBB, o pessoal, esse cara é legal, né? Aí depois vem isso tudo. Ele foi de que ano? Eu sou de 2000, eu nem lembro. Eu comecei Esse cara, eu era pequenininho. Muito tempo, não sou muito, né? Também não sigo o BBB. Nem eu. Bem polêmico, né, Léo? Léo, eu gosto muito de gente que é sincera, direta e não... Muita gente, vamos concordar que há muita gente hoje que tem rabo preso e vai chegar no programa e de 2 em 2 minutos vai entrar um assessor que corta isso, pelo amor de Deus. Tem aquela coisa assim, me envia a pauta antes, me diz o que você vai perguntar, porque tal coisa eu não posso responder, isso eu não posso ajudar. Cara, eu acho que a gente tem que vir pra ser sincero mesmo, coração aberto, peito aberto, porque não tem que ter rabo preso, cara. Não tem que ter, tem que emitir a sua opinião. Né? Porque a classe política, eu falo isso porque eu já assessorei um político na parte de comunicação, né? E como eu estou sempre engajado com as pautas políticas, eu vejo que algumas pessoas da velha política acham que agir de forma enganosa é legal, é que eu estou sendo um bom político, aquela imagem do político que uma hora está na igreja, outra hora está não sei aonde. Uma hora tá pregando uma coisa, outra hora tá fazendo outra coisa. Uma hora tá com polícia, outra hora tá com bandido. Acho que você tem que ter lado. Teve a própria fala do atual presidente lá, do bandido, falando que político tem que mentir. Não tem algo assim que político tem que mentir. O povo tá acostumado com essa hipocrisia, né? Com essa questão do político tem que mentir. Então hoje lidar com pessoas transparentes é muito importante. Até porque aqui, você não tá falando pra mim, eu tô falando pra você. Nós estamos falando pra uma galera que tá nos ouvindo, que quer ter esperança ainda no país, né? O presidente Bolsonaro era um cara que tinha um coração aqui, na boca. Um cara que falava o que estava realmente no coração. Né? Só que algumas pessoas preferem ouvir mentiras, mas de forma mais fofa, carinhosa, do que verdade. Porque a verdade é difícil de você digerir. Vou te dar um exemplo. Imagina, você tem uma amiga que chega para você, não necessariamente para você, tá? Para você não pegar e não se apropriar disso, mas chega para você, olha, não gostei do que você fez, isso, acho que essa atitude não foi legal que você fez ali. Essa realmente é uma amizade que você deve cultivar. Mas não aquela amizade, não, você tá certo. Mesmo você agindo
de forma ruim ou tendo errado em alguma situação, não, sou sua amiga, tá certo. Não. O amigo é aquele que realmente vai falar a verdade, vai chegar e vai dar um conselho, olha, não faz mais isso, faz assim, assim, assado, eu acho. Às vezes você nem prestou atenção no que você fez. Aí ela vem para te alertar, né? Vem para te aconselhar. Na verdade, liberta, então, né? é a mesma coisa na política. Eu só estou fazendo uma analogia em relação à política. Às vezes vão ter verdades que precisam ser ditas que não são, assim, recebidas da maneira correta, né? O ser humano tem essa deficiência de receber coisas que vão te incomodar de alguma forma. Mas a gente é capaz, o ser humano é capaz de revirar, é capaz de raciocinar e, pô, não é por aqui, é por ali, entendeu? Então, foi isso que aconteceu na eleição. É verdade. Estamos em constante evolução, né? Muita gente fala, não, o presidente Bolsonaro, levando pra política, de fato. O presidente Bolsonaro errou pela pandemia, das coisas que ele falou. Cara, a gestão da questão da pandemia, eu achei perfeita. O presidente Bolsonaro não poderia comprar vacinas sem a permissão da Anvisa. Aí sim ele seria um irresponsável, porque ele estaria gastando dinheiro, comprando vacina, imunizando sem saber da eficácia e sem ter o órgão, que é a Anvisa, aprovando. Entendeu? Porque a Pfizer, enfim, não se responsabilizava por efeitos colaterais. Lógico que você vai sair imunizando a população e depois? Como é que vai acontecer? Então eu acho que a gestão dessa questão de vacina, levando para o âmbito político, foi perfeita, entendeu? Só que aí, não, mas ele pecou no que falou. Cara, é sinceridade, né? Você tem que ter independência se vai tomar a vacina ou não. É até um pouco polêmico isso, né? Mas eu acho que as pessoas têm que ter a livre escolha. Aí aquela questão do passaporte sanitário, não, só vai acessar tal coisa se tiver vacinado. Mas obrigado, eu estava me vacinando? Como é que rapidamente vai fazer uma vacina assim, tão rápido, vai sair imunizando a população? A gente está vendo aqui agora várias pessoas tendo problemas por conta de vacinas que foram tomadas. Sim. Trombose, enfim, várias doenças provocadas pelas vacinas, né, lá atrás, que o presidente Bolsonaro tanto falava. Tentou evitar. Enfim, então eu acho que o povo tem que estar preparado para ouvir a verdade. Outro exemplo que eu vou te dar, igreja. Tem pastor que, agora uma crítica também, uma autocrítica. Pastor que só fala de prosperidade no sentido financeiro. Muito. Não, porque você vai prosperar, porque você vai arrumar um emprego que você vai ganhar, porque você vai ter um carro que você quer, você vai ter uma casa que você quer. Mas prosperidade não é só isso. Prosperidade é você ter uma família unida, você ter saúde, entendeu? Aí quando o pastor chega e fala alguma coisa que impacte, não vou mais nesse pastor não gostei desse pastor não. Você só quer ouvir coisa boa? Só quer te agradar? A gente erra, a gente é ser humano. Verdade. Se você achar que você é perfeito, você não era para estar aqui, você era para estar lá com o Papai do Céu. Verdade. Nós somos imperfeitos. Tem algumas verdades que a gente precisa ouvir para a gente poder se remodelar, né? Então, o pastor, quando ele é usado para falar uma verdade que, ainda que vá te incomodar, é para você receber de peito aberto e tentar mudar. Entendeu? Então, eu acho que é uma falha da sociedade como um todo. Ter dificuldade de ouvir verdades, entendeu? E é isso, verdade. Então, aí acaba que mentirosos vão, assim, avançando, que falam de maneira bonitinha. O maior ataque que o Bolsonaro recebia é porque ele é um cara grosso, ignorante. É um ignorante grosso que fala a verdade do que um ladrão que conta mentira. Exato. O nojinho que muita gente teve do Bolsonaro, esse nojinho, porque ele fala isso, sabe? Tá custando muito caro, tá custando caro na economia. Tá custando muito caro. Entendeu? Então, eu acho que é por aí, acho que é isso. E é isso, então assim, muito feliz por ter gravado esse bate-papo com você. Que cara sincero, transparente. Se pedir, eu mostro o print da minha conversa com o Léo, ele não perguntou nada, perguntou do que ia ser falado, nada disso. Então assim, eu admiro essa transparência, eu acho que as pessoas têm que falar do que elas se sentem à vontade para falar. Sim. Se a pessoa chegar para mim e falar que não se sente à vontade para falar de política, beleza, vamos falar de futebol, vamos falar do meu Vasco. Qual é o time, Léo? Sou fluminense, sou tricolor. Menos mal. Qual é o seu time? Melhor do Rio. Vascaíno? Não. Para de graça. Vascaíno? Esquece, cancela ele, cancela. Então assim, eu respeito, não quer falar de política, vamos falar de futebol, não quer falar de futebol, vamos falar da tua especialidade. É respeito, sabe? E tem aquela coisa de política, religião e futebol não se discute. Não sei quem inventou isso. Lógico que se discute. Claro que se discute. Lógico que as pessoas têm que se inteirar sobre o que está acontecendo, né?
a nossa opinião é relevante. Claro. Né? A gente influencia outras pessoas. A gente tem que ter discernimento do que a gente está falando. A gente tem que ter responsabilidade do que a gente está falando. Né? Aí não adianta depois ir lá votar, anular o voto e reclamar. Ah, não, porque tá tudo ruim. Né? Então, escolhe uma pessoa que vai realmente te representar. Ah, mas não tem ninguém que me represente. Escolhe o menos pior. Verdade. Né? Então, eu sou muito dessa questão de tem que ter lado. Às vezes até compro umas brigas que nem deveria, né? Mas que a gente tá realmente tentando levar a verdade, a gente acaba sendo mais forte, né? A minha esposa até fala, pô, às vezes você tá... Não, cara, você tem que... Eu sou muito disso. Tem que enfrentar as coisas com sinceridade, entendeu? Escolher um lado, é isso, tem que se isso. Não, tá mesmo. Errado, tá certo, entendeu? E tu falou algo aí, que eu falo muito isso também, que você falou sobre o jovem... Aí depois quer anular o voto lá, e é verdade. E, cara, se tu não escolher, alguém vai escolher por você. Eu costumo falar, lá em São Gonçalo, por exemplo, são 27 vereadores, certo? Tem pessoas boas e pessoas ruins em todos os lugares. Todos né? os lugares. Só que se pessoas boas se ausentarem do poder público, deixarem só lá com o pessoal lá da velha política, eles vão gostar ainda mais, porque vão continuar ali e da mesma maneira 27 vereadores serão eleitos, entendeu? Então é a mesma coisa, o povo tem que se inteirar. Pô, se tem uma pessoa jovem, por que eu tô falando isso? Muita gente fala, pô, Léo, você tem que se candidatar, você tem que vir, porque tá faltando um pouco disso, tá faltando um pouco de seriedade. A verdade é que o povo tá de saco cheio da mesma coisa, entendeu? Tá de saco cheio da politicagem, porque existe a política e a politicagem, entendeu? A política não é ruim. O que é ruim são pessoas que fazem politicagem na política, entendeu? A política é um setor da sociedade que acaba tendo um descrédito, né, do povo como um todo, mas que existem pessoas boas e pessoas ruins, né? Como existe, por exemplo, na polícia, existe polícia bom, existe polícia ruim. O médico, existe médico bom, médico ruim. Pastor, e na igreja, existe o pastor que se vende e o pastor bom, que realmente prega a palavra de Deus. Então, tudo na vida. Em todo lugar tem pessoas boas e ruins. Só que eu acho que nem todos são farinha do mesmo saco. A gente tem que separar, porque senão, se generalizar tudo, então a classe política é corrupta. A classe política não quer saber do povo, só quer saber dos interesses pessoais. Aí a gente acaba deixando de levantar pessoas que realmente querem fazer a diferença. Que vão fazer. E a galera que geralmente não bota, não move uma palha para colocar um representante de bem, um representante correto, honesto lá, é a pessoa que vai... Eu não voto em político nenhum, é todo ladrão. E o que a senhora fez? Não, vou lá e pago a multa de R$3. Muita gente fala isso lá em São Gonçalo. Não, não quero saber disso não, eu pago a multa lá de R$3, mas depois vai vir reclamar. Com certeza. Entendeu? Então se inteira, pesquisa, não venda o seu voto. Lá em São Gonçalo, apesar de ser um município conservador, ainda tem muito essa questão do assistencialismo, né? A gente sabe que tem uma região lá da nossa cidade que é uma região bem pobre, né? De pessoas que realmente falta saneamento básico, às vezes falta algo para comer, mas assim, diante de toda a dificuldade, vamos tentar realmente acreditar que as coisas podem mudar pelo voto, entendeu? Através da democracia, através de estar exercendo o seu papel como cidadão, entendeu? Que é muito fácil chegar à época de eleição, o cara com dinheiro, bota lá, compra voto, R$100, R$50, cesta básica. Aí aquela coisa que eu falei no início, não, porque eu troquei a lâmpada da sua rua, porque eu asfaltei a sua rua, porque eu reformei a pracinha. Eu chamo isso do político Naldo Bene. É o político Naldo Bene. Porque ele vai chegar, vai falar que fez a pracinha, a reforma da pracinha, vai falar que asfaltou sua rua, que botou lâmpada na sua rua. Só que, na verdade, quem faz isso é o poder executivo. Não, exatamente. Assim, sem querer te cortar lá, eu sou atualmente morando em Duque de Caxias, né? E aí os vereadores lá do bairro, que eles aparecem, tiram foto lá na pracinha, isso, que botaram o parquinho, aqueles equipamentos para idosos novos, né? E aí tiram a foto lá e se elegem por isso. E aí quando passam, assim, chega a eleição, faz a graça pro povo, o povo burro, alguns, porque uns fazem já sabendo que o cara não vale o prato que come. Sim. Não vale o prato que come, mas elege lá. Aí dá vontade, quando tem que cobrar mesmo, pro cara lá legislar, pro cara lá fiscalizar, vai pra pracinha, senta lá no balanço que você tirou a foto com ele. Isso aí. Então o povo se vende por muito pouco, né? Mas eu confio muito no poder da internet, no poder das pessoas realmente estarem buscando informação. Lá em São Gonçalo, você falou dessa questão da pracinha, no início do ano, perto do carnaval, em fevereiro, teve muita chuva lá em São Gonçalo, então muita gente perdeu
bens, casas que desmoronaram, pessoas vieram a óbito, e tinha vereador lá fazendo política com a tragédia dos outros, né? Lamentável. Fazendo politicagem com a tragédia dos outros. E o povo foi contra, o povo viu. O cara chegava lá, não, que eu tô aqui na rua, tal, estamos pedindo para limpar. Pera aí, a prefeitura não vai limpar? Lógico que vai limpar, pô, tá tudo né, cheio de lama, entulho, né, que as pessoas vão limpando as casas, vão jogando entulho. Lógico que vai limpar, né? Não é porque você pediu, porque parece que a prefeitura não trabalha. Só trabalha quando o cara pede. O povo chamou de mentiroso, tacou tomate, entendeu? Porque o povo tá cansado disso. O povo tá cansado. Tem uma parte que realmente é influenciada, ainda é enganada, né? É a realidade, mas tem uma grande parte que tá cansada disso. Tá meio que, política, não quero saber, tô de saco cheio. Mas aí se vier uma pessoa propondo coisas diferentes, realmente... Bom, por isso vale entender, Léo, quando a galera tá pedindo para você vir lá por São Gonçalo, porque o povo tá cansado. Cansadíssimo, cara. Eu acho que tem que haver uma renovação mesmo. Tem que ter. Entendeu? Lá em São Gonçalo, por exemplo, como eu falei no início, tem vereador lá no meu bairro, eu não posso generalizar que não são todos, não posso ser injusto, né, com todo mundo, mas tem vereador ali da minha região que só quer tirar foto, falar que fez, é o mestre de obras, né, o famoso, não é para ser vereador, é para ser mestre de obras, né? Bota até o capacetezinho, bota tem uns que botam até o capacetezinho. Bota, anda lá, anda na lama. Gente, o vereador não é para isso. O vereador é para fiscalizar e legislar. Aí, quando a prefeitura vai fazer alguma melhoria, não, que eu queria agradecer ao prefeito de estar aqui fazendo aqui na rua tal. Mas aí, quando tem que defender o prefeito de uma acusação, de alguma coisa da oposição, se esconde, porque tem medo de se indispor. Porque vai que o outro candidato da oposição vá para o segundo turno, ou que até vença as eleições. Ele quer negociar, ele está para onde a dança está tocando, né? A música está tocando. Então, faz o trabalho de forma errada. Você acha que o prefeito não vê isso? O prefeito, olha lá, tá puxando o saco do prefeito. Você acha que o povo não vê? O povo vê, pô. O povo não é bobo. O povo não é bobo. Verdade. Léo, que prazer ter te recebido aqui. Que bate-papo gostoso, sincero. Desejo tudo de melhor para ti, para o Formando Sonhos, para o futuro de São Gonçalo. Você já influencia muitas vidas, tanto que eu conheci seu perfil assim, de repente, assim, não foi algo assim, não fui te pesquisar, algum vídeo provavelmente de amigos em comuns que temos, e cara, você é um influenciador, assim, acho que você tem muito de fato a agregar para o povo. Não é para qualquer pessoa que eu falaria isso, até porque tá gravado aqui, então assim, jamais vou pegar e falar, tu tem muito que agregar, você tem muito de fato o que agregar para o povo. Já agrega muito, porque, como você disse, hoje a internet é um dos maiores veículos, talvez o maior de comunicação, e você faz parte disso, né? Você mantém as pessoas informadas sobre a verdade. Meu desejo é que você continue falando a verdade, sendo verdade. Desejo todo o sucesso do mundo para ti, para os teus projetos. E muito obrigada, desejo que você volte. Seguidores do Léo, se ele não voltar é porque ele não quer, porque o convite está sendo feito aqui para a galera. Eu quero que você volte. E vou deixar você se despedir da galera, fica à vontade, se você quiser falar alguma coisa, fica à vontade. Não, te agradecer pela oportunidade, a toda a equipe, né? Pô, o estúdio aqui top demais, a estrutura muito bacana, boa. Né? Acho que faltam também podcasts assim, né? Que às vezes lá na rede social não dá pra gente falar tudo, né? Então, podcast que tem esse formato mais de um bate-papo, a gente consegue dar um panorama maior, né? Se aprofundar um pouco mais em alguns assuntos. Agradecer aí o povo que tá assistindo, se você gostou, né, deixa aí se inscreve no canal aí, deixa teu arroba. Vou deixar no Instagram, @LLeonardoLeão. Leonardo Leão, só que tem um L no início, tá? E esse é o Instagram, né, e tô começando a usar TikTok também, eu tô focado mais no Instagram, começando a usar TikTok também, Facebook, tem que Vou usar deixar também. Todas as tuas redes na tela, vou deixar tudo lá. @LLeonardoLeão, e tem o projeto Formando Sonhos, que é Formando Sonhos SG, tá? Que é o nosso curso de formação. Te agradecer. Demorou? Foi top demais, conseguir. Que isso, muito bom. Que bom que conseguimos, que eu sei que sua agenda é cheia, veio de longe também, de São Gonçalo pra cá, Tem aquela música, Morando em São Gonçalo, você sabe como é, né? Não sei qual é a música, mas tem? Tem, do Seu Jorge. Morando em São Gonçalo, você sabe Seu como Jorge, é. É distante um pouquinho. Tem o funk da antiga também, parece. Qual é, tu sabe?
Mora em São Gonçalo, gosto de entrar esse? Isso. Ressuscitação Gonçalo. Cara, bom que, cara, gente inteligente, gente conservador. O cara canta. Aí, você já cantou aqui, né? Eu vou te colocar pra cantar rap aqui. Mas eu tinha uma banda. Sério? Eu tô falando fora de brincadeira, não. Eu tive uma banda. Tu canta na igreja, tu prega? Pregar, Então, você deu uma aula aqui. Não, eu não tenho autoridade, né, religiosa pra fazer isso. É lógico que às vezes para um amigo, alguma coisa, a gente leva uma palavra, né? Mas eu já me meti a cantar alguns louvores, né? Era bacana. Eu sempre quis. Eu pregava, né? Hoje eu tô afastada, mas eu pregava. Eu tenho 4 DVDs gravados. Eu ministrei muito lá pro São Gonçalo. Quando eu ia a São Gonçalo era mais ministrar. Hoje eu tô afastada, mas eu sempre quis cantar, sabia? Sempre foi meu sonho, mas eu canto mal demais. Se eu cantar, que tira o programa do ar, por desrespeito com a Alexandre de Moraes vai tirar o canal do ar. Eu desrespeitei até os surdos. Então, mas eu tive uma banda lá em São Gonçalo. Eu acho que isso me ajudou muito. A gente tá terminando o papo, mas só falar sobre isso. Eu tive uma banda, eu tinha 16 anos. Entendeu? Então, na época... Evangélica? Não, na época eu não era da igreja. Era um grupo de pagode. Caraca, maneiro. Chamava Palavra Certa. Então, já tinha meio que a ver com a palavra. Já tinha, né? Aí, aquela coisa de colégio, aí depois faculdade, a gente chegou a fechar um contrato com a Sony Music. Era assim, tinha uma história bacana. O pessoal conhecia lá em São Gonçalo, Niterói, né? Aí, eu acho que isso me ajudou muito a criar maturidade cedo, entendeu? Porque com 16, 17 anos a gente fazia reunião com o dono de casa de show. Sim, entendeu? a questão de falar, oratória é tudo. O simples fato de você conseguir falar em público, você já vê, você tem uma experiência, né? Não, e não só de falar, mas, por exemplo, de postura. Porque tudo tá na sua postura, né? Como você vai se vender, se colocar. Então eu acho que, por exemplo, quando eu falo que eu tenho 28 anos, o pessoal, pô, você é muito novo. Você parece ser um pouco mais velho, né? Apesar da barba, né? Que a barba deixa um pouquinho mais velho. A cara de sofrido, né? Aí, não, acho que é por isso. Acho que eu comecei a trabalhar, porque tem gente que fala que músico não é trabalho, né? Músico é trabalho, sim. Tem um músico que fala, pô, você faz o que da vida? Ah, sou músico. Tá, mas o que você faz da vida? Não, música é trabalho. Música é trabalho, verdade. Entendeu? Então, eu acho que isso me ajudou muito a criar maturidade desde cedo, entendeu? Ah, legal, Léo. Cara, é bom demais ouvir um pouco mais sobre a tua história, conhecer um pouco mais. Como você disse, às vezes no vídeo a gente fica um pouco limitado a falar, não consegue falar tudo. E o bom dos pods, tem outros muito bons aí também, que a gente consegue trocar essa ideia, bater esse papo. Então, assim, meu muito obrigada a você. Volte mais vezes. E, gente, obrigada a vocês também por terem ficado aqui até agora, nos ouvindo. Se não for inscrito no canal ainda, se inscreve. Aguardo vocês no próximo episódio. Novamente, muito obrigada aos nossos parceiros, nossos patrocinadores. Tamo junto. Beijão!